Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e do Facebook, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Um programa, como a chamada lá já disse, se destina àquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Temos sempre convidados, né, psicólogos, psiquiatras, para ouvir você, conversar com você. E sempre lembramos também aqui que não vamos fazer terapia, não vamos fazer diagnóstico, prognóstico, muito menos. Nós vamos ouvir você segundo a sua dificuldade, segundo a sua dor, segundo o seu sofrimento. Você pode partilhar conosco por diversos meios. O nosso velho telefone fixo, que a Sheilinha já lá está esperando você, é 3386-1400, pelo nosso WhatsApp, que é o 984867633, pelo nosso e-mail, que é ouvindoVocê@radioriodejaneiro.am.br, e agora também pelo Facebook oficial da rádio. Se você entrar no site da rádio, no radioriodejaneiro.am.br, e clica lá no ícone do Facebook, e você vai participar ao vivo conosco aqui do nosso programa e poder compartilhar, poder dividir, poder curtir, poder criticar e fazer as perguntas que você precisar de fazer, quiser fazer. Lembrando sempre que as nossas questões nem todas podem ser respondidas no dia, porque não temos tempo hábil para responder a todo mundo. Então, o pessoal do Facebook, especialmente, depois eu respondo também pelo computador. Quando chegar em casa, mais tarde ou amanhã, eu vou lá e respondo a todos que perguntaram, que fizeram um comentário. Como vocês já sabem, nosso programa tem sempre um tema com o qual nós abrimos o programa. É sugerido, é perguntado, é sugerido pelos nossos ouvintes ou pelos nossos convidados, ou nós mesmos, em função de algumas dificuldades que vemos, sugerimos algum tema. E hoje o nosso convidado, o Sérgio Breves, para quem está no Facebook já viu, né? E para quem viu o meu Facebook cedo, também eu coloquei lá que ele seria o nosso convidado. O Sérgio está tratando aqui já 2 ou 3 vezes que ele vem aqui, tratando do aspecto ou do assunto, do tema depressão. Ele falou de depressão em geral, falou de depressão nas crianças, e vamos falar de depressão em jovem hoje, que infelizmente é uma realidade dura. Infelizmente está muito acentuado o problema da depressão nos adolescentes, nos jovens, de uma maneira geral. Não só no adolescente, mas também no adulto jovem. A gente recebe em consultório, normalmente, muita gente com essa dificuldade. Então, você participa conosco, não necessariamente sobre a depressão, mas sobre a sua dificuldade. E o Sérgio vai conversar um pouco conosco sobre esse tema. Sérgio, mais uma vez, obrigado, bem-vindo ao nosso programa. E o que você preparou aí para conversar com os nossos ouvintes da rádio e do Facebook? Eu quero deixar... Bom, antes de mais nada, um abraço e um beijo em todos os ouvintes. Eu quero deixar uma reclamação aqui. Você me deu 10 minutos para falar de um assunto que dá uma semana de papo, não é? Eu estou brincando. Claro. Pois, gente... A gente fala no tempo que for possível, exato. né? A questão é o seguinte. No início do século XX, não é, a ideia de que criança e adolescente não entravam no quadro de depressão. Isso foi derrubado, não é, e hoje a preocupação é imensa exatamente com essa população. Né? Porque o adulto, ele tem maiores condições, maiores ferramentas de buscar se trabalhar, buscar um socorro. Né? Mas a criança e o adolescente, eles às vezes não têm nem noção
de que estão nesses quadros. Porque a depressão na infância e na adolescência, ela se apresenta de uma forma diferente da do adulto. Não é? Nós vemos no adolescente esse ensimesmamento, não é? Mas eu não gostaria de estar entrando em diagnóstico aqui, para que a gente possa olhar um outro lado do que hoje a modernidade, a vida agitada está fazendo com essa criança que passa da infância, não é? E chega numa idade, numa puberdade, eles estão sendo altamente pressionados por duas situações, né? Eu gostaria de tocar em duas situações. A questão do mercado de trabalho. Hoje você vê criança com 7 anos, preocupado com o emprego que ele vai ter que conseguir no final da faculdade. 7 anos de idade. Né? Você não acabou nem o ensino básico, você já está lá na frente num processo de ansiedade monstruoso. Não é? Você deve ter essas experiências em consultório. Né? Por quê? Porque essa alma, vamos raciocinar que essa criança de 7 anos tem uma bagagem imensa dentro dela de outras existências. Né? Essa criança é exigida pela sociedade, pela escola, pelos pais e por ela mesma. A autoexigência, não é, de um desempenho. Isso faz com que ele interrompa, ele não tenha toda uma vida infantil que vai servir de apoio, vai servir de base para essa pessoa mais tarde. O lado lúdico, a brincadeira, a coisa gostosa da corrida na rua, do parquinho, não é? Então hoje você vê uma criança entrando para a escola e a escola exigindo e lavando cerebralmente essa criança para que ela brigue para ser melhor colocada, para que ela brigue para entrar num quadro de honra. Vocês imaginaram a pressão imensa que é na cabecinha de uma criança dessa? Você ter que participar de um quadro de aviso que a escola inteira, não é, vai olhar, o seu nome tem que estar ali. Só que ali vão parar 10, 15, 20 crianças no meio de centenas. Quem não vai para aquilo ali começa a entrar num processo de menos-valia, né, de autoexigência, e isso é um pé para a depressão. Sérgio, me permita uma parte que achei interessantíssimo isso. Realmente isso é de uma crueldade. Crueldade, você usou a palavra inominável. Uhum. E não é só no quadro da escola, é nos outdoors. Eu vejo principalmente em Bangu, de vez em quando eu vou lá em Bangu, eu faço palestra lá, né? Eu vejo muitos lá, fulano de tal, primeiro lugar do colégio X, primeiro colégio Y. Uhum. E estampa o rosto daquelas crianças em outdoors, na rua. Onde o coleguinha dele passa e vê, poxa, eu não cheguei lá. Uhum. Então eu sou incapaz, eu sou incompetente. E começa toda uma menos-valia, como você falou aí. Realmente isso é de uma crueldade inominável. Exatamente. Você entra num processo, porque a depressão ela tem uma raiz na culpa. E essa criança, ela vai se sentir altamente culpada por não cumprir aquele papel. Primeiro dentro de casa, né? Você tem que estudar, porque o fulaninho tira isso e você não tira. O seu irmão está melhor. Isso é uma tortura psicológica na cabeça de uma criança que a gente não imagina a dor que é.
Então, quando ela não consegue cumprir uma expectativa de pai, da escola, da sociedade e dela, porque começa a existir também uma autoexigência, ela entra num processo de culpa e daí para a depressão é só pisar no quiabo que vai embora. Um outro detalhe hoje muito gritante, você, pela nossa idade, você deve ter brincado na rua de mocinho e bandido, bandeirinha, lateiro, essas coisas todas, né? Hoje não tem isso. Hoje você tem 10 mil amigos virtuais. Você não interage, você não tem o olho no olho. Você tem um monte, você fala com vários todo dia. O que mora na Austrália, o outro do Japão, 2 dos Estados Unidos, 1 na Argentina, 3 aqui no Brasil, nunca se viram. Ou seja, você não tem essa questão da interação. Né? Não, isso cada vez está acabando mais. Né? Então você, primeiro, não tem como ter um diálogo com o coleguinha do lado. Se ele falou uma coisa na internet, você xinga ele lhe xinga pelo teclado, você vai lá, Ctrl Alt Del, deleta esse camarada e pronto. Ele já deixou bloqueia de ser... ele. Bloqueia tá bloqueado. ele. Né? Então, não existe essa interação. E essas coisas, né, para o nosso desenvolvimento, porque esse garoto que está fazendo isso, essa menina que está fazendo isso, vai se tornar adulta. Como é que vai ser o contato dela interpessoal dentro de uma empresa, dentro de um consultório, dentro de um clube, não é? Extremamente deficitário. Né? E essas situações levam o adolescente, não é? para um caminho de tristeza, de menos-valia. Isso ele vai, se não tiver outras dores da alma, né, ou até sintomas de patologias, se não tiver, ele tem grande chance de entrar no quadro de depressão. Tem uma pesquisa de 2 médicos americanos, né, aquilo que nós estávamos conversando ainda agora, né, Freilich, Billig e Goodman. Eles fizeram uma pesquisa aqui no sudeste do Brasil, na década de 60, né? E eles viram, e vêm acompanhando, eles publicaram um livro em inglês, e eles vêm acompanhando em vários lugares do mundo, né? E aqui no Brasil, no sudeste. Do ano de 1960 para agora, houve um aumento de 300% no suicídio de jovens de 14 a 24 anos, de 15 a 24 anos. 300% de aumento de suicídio de jovens em depressão. Não é? O suicídio de jovens está de 15 a 24 anos, está no 3º lugar das causas mortes. Terceira causa morte. Né? No Brasil, nessa faixa etária. Exatamente. É muito grave esse distúrbio da depressão no adolescente, na infância, porque quem já teve um episódio de depressão, a chance, né, de ter outra nos próximos 5 anos, segundo as estatísticas, de 50%. E você mesmo ainda agora estava falando, quem teve a segunda tem 80% de chances de ter outros episódios de depressão. A coisa é muito séria, né? Nós não nos damos muito conta, porque o nosso dia a dia é muito atropelado, nós não prestamos muita atenção nos nossos filhos. O adolescente que estiver muito ensimesmado, trancado no quarto, não é? Sem contato interpessoal,
chorando, não é? Porque na nossa época era a tal da fossa, né? Sim, Você lembra disso? Era fossa. A gente entrava em fossa, mas era rapidinho. No dia seguinte a gente arrumava uma outra namorada e a fossa ia embora, não é? Hoje a coisa é muito séria. Hoje o adolescente ele se enfurna dentro do quarto, corta, porque já não existe mais isso mesmo por causa das comunicações, você corta a possibilidade de contato interpessoal e aí é um caldo de cultura muito grande para a instalação da depressão. Quem tiver adolescente nessa fase, quem tiver criança na fase, não é, pré-puberdade, é muito sério o apoio, o carinho, o amor, não é, o envolvimento, o toque físico, o estar juntos, o ouvir o que essa criança, esse adolescente tem para conversar. Mas a gente tem que se aproximar, não é? Não adianta estar largando isso, a educação dessa criança, esse contato com outras pessoas. Somos nós os responsáveis que precisamos estar adotando os nossos filhos, não é? São nossos filhos, mas a gente não pode deixar isso a cuidado de outras pessoas. Nós é que temos que fazer esse ninho, não é? Esse apoio, esse amor, né? Envolvendo essas crianças. Né? E tem muito mais coisa, né? Com certeza. Precisamos falar disso sempre, porque muitas pessoas evitam falar disso, como se isso fosse um tabu, né? Uma criança não pode estar, meu filho não pode estar com depressão, né? Não, meu filho tem tudo. Talvez seja exatamente por isso que ele está com depressão. Isso. Porque ele tem tudo. Então, ele não pode ter tudo, porque o mundo não vai dar tudo para ele. A hora que ele deixar de ser filhinho do papai, a hora que ele sair de casa, o mundo não vai dar tudo para ele, né? Temos aqui o Caio, aqui, o nosso operador de câmera, jovem que está aqui, trabalhando, tem que trabalhar, porque senão não tem jeito. E o mundo não vai dar para ele tudo que ele quiser. Se ele não correr atrás, Se ele não correr atrás. E nós, como educadores, estamos falhando nesse aspecto. Eu atendo muito jovem no consultório, não adolescente, mas adulto jovem, e eu sempre os estimulo a salvar a geração deles, porque a minha geração foi fracassada, digamos assim. Uma boa parte dela foi um fracasso. São os nossos governantes, os nossos políticos, os nossos dirigentes hoje, né, da nossa geração, da minha, da sua, talvez um pouco menos. E é preciso que esses jovens hoje sejam tratados com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor. E um outro aspecto, Sérgio, que a gente não pode esquecer, é o aspecto espiritual desses jovens. Né? Eles são espíritos encarnados, que já trazem as suas dificuldades de muitas outras vidas. Não é de uma só, não. A gente que trabalha com regressão de memória, né? A gente vê isso aí de várias vidas seguidas, às vezes, com aquela mesma situação. E hoje, naturalmente, ele vai tentar, ou pelo menos tem uma tendência grande de caminhar pelo mesmo caminho, um caminho que ele já conhece. Então, é para onde ele vai. E nós, educadores, precisamos ter esse cuidado de orientá-los e, como você disse, nidá-los, né? Fazer um ninho para recebê-los, amá-los, porque só a partir daí, né? Lembrando aqui a carta de Pedro, né? Só o amor cobre a multidão dos pecados. Então, precisamos amar os nossos jovens, os nossos adolescentes, principalmente. Bem, nós temos aqui muitas questões que ficaram lá de outros programas. Temos algumas pessoas aqui no Facebook também. A Eliana Madalena, diz que não deu para pegar o tema. Eliana, você chegou um pouco atrasado depois, né? Mas o tema, a gente está conversando um pouco sobre depressão em jovem, principalmente em jovem. E o Sérgio lembrou aqui que faixa etária de 15 a 24 anos. Não, Sérgio, as pesquisas mostraram que é um índice, é a terceira causa de morte, é o suicídio entre esses jovens de 15 a 25 anos, 14 a 25, em função, principalmente, da depressão. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sérgio, a Ângela, aqui da Ilha do Governador, tem uma questão que ficou da semana passada, que por acaso também falamos de depressão, só que de uma maneira generalizada. Foi o Henrique, né? Henrique que falou na semana passada. E a Ângela está com a culpa muito grande aqui. Ela diz, eu tinha um cachorro que era muito querido.
Ele ficou muito doente, com câncer e com metástase. Chegou a um certo ponto de sofrimento que o veterinário disse que seria melhor fazer a eutanásia porque a internação seria exorbitante. E ela autorizou essa eutanásia, essa morte do cachorro. Depois ela conversando com os espíritas, segundo ela, as pessoas, pô, você não podia ter feito isso, não devia ter feito isso, sei que lá e tal. E com isso ela está sofrendo enormemente por está culpada por ter autorizado essa eutanásia. Ela diz, eu gostaria que você me enviasse uma palavra de conforto, porque eu estou me sentindo muito culpada. Ô, Ângela, olha só. Nós precisamos entender que o seu cachorro, os nossos animais, eles não estão num processo de reparação. Eles não, como nós, não é? Sim, não estão num processo de prova. Isso, né? não é? Expiação. Eles não estão num processo de expiação e de prova. Eles estão num processo de aprendizado. E por que o seu cachorro teve câncer e ficou doente? Como trocentos outros animaizinhos ficam. Porque é um processo ligado ao corpo material. Ele não ficou com o seu cachorrinho, não teve câncer para apagar alguma coisa do passado, não é? Ele teve um câncer, como ele poderia ter tido uma pneumonia, como ele poderia ter tido algum problema renal hoje em dia, não é? Por causa das rações secas, um enorme número de animais tem problemas renais, não é? Isso não quer dizer que seja um castigo. O seu cachorrinho, como os nossos animais, eles ficam doentes por questões físicas, porque o corpo se deteriora, não é? E você não matou esse cachorro de maldade, você não acabou com a existência dele por não gostar dele, por querer que ele sofresse, não é? Você aliviou a dor desse animal. Isso não causa para ele, não é? Ele não entende, ele vai estar do outro lado, não é? Segundo os espíritos, essa energia é usada-se muito rapidamente, ele não estará do outro lado, não é? Entendendo que morreu, que você mandou que matasse ele, absolutamente. Ele continua lá dentro do conteúdo dele, ele continua gostando de você, não é? E você não fez isso de maldade. É isso que você precisa entender, não é? A eutanásia não se faz em ser humano, porque nós estamos passando, quando nós estamos doentes, nós estamos passando por questões nossas que nós precisamos resgatar. Não é? Uma doença física, um câncer num ser humano, ele tem uma função de limpeza perispiritual, ligado ao passado ou ligado a excessos nessa existência mesmo. Então ele está precisando diluir aquela marca perispiritual. O seu cachorrinho não. Ele não passou por isso por lei de causa e efeito. Ele passou por isso por lei da aprendizagem, não é? A lei de progresso. Então não entre nesse processo de culpa, porque isso não leva a nada, não vai trazer o seu cachorrinho à volta à vida, não é? E você, no fundo, quis, por amor a ele, aliviar a dor dele, não é? É muito fácil a gente estar falando isso, mas raciocine, não é? Pense nisso tudo e largue mão dessa culpa aí, tá bom? Assim que for possível. Ângela, seu animalzinho já deve estar, inclusive, reencarnado de novo. Então, é uma energia, né? Fique tranquilo. Sossegue o seu coração sem sofrimento. Até porque culpa, Ângela, é muito ruim. Faz um mal danado para todos nós. A depressão que nós estávamos falando hoje tem raiz exatamente na culpa. Exatamente, começa na culpa. Já estamos findando aqui o nosso primeiro bloco. Já ouvimos uma musiquinha aqui de fundo aqui para dizer que acabou o nosso tempo. Muito obrigado. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de março. A ciência começa a descobrir o espírito. Conheça o poder da não violência. A morte não existe. Saiba como se dá o desprendimento do corpo na desencarnação. E veja a construção dos valores da família. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação, dia 2 de abril, domingo, às 19 horas. Lona Cultural de Jacarepaguá, Praça Geraldo Simonardi, sem número, no Pechincha. Informações 3088-6519. 3088-6519. O Céu e o Inferno. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 Operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Horas e 28 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Eu, Valdenir Cruz, e hoje o nosso convidado, o psicólogo Sérgio Breves, que começou conversando conosco aqui sobre depressão em jovens. A partir daí, começando a responder, a conversar com os nossos ouvintes. E, naturalmente, que contamos com a sua participação. O nosso número hoje de participação via Facebook está muito baixo. Nós já chegamos a mais de 100 aqui e hoje ainda não chegamos a 50. Então, vamos compartilhar isso, vamos dividir, né? Para a gente poder dividir isso com mais gente, porque são sempre ensinamentos interessantes, ensinamentos, né, que nos ajudam. Antes do programa, está até conversando com o Sérgio aqui, com a Rosi, sobre o quanto esse programa tem ajudado pessoas, o quanto de feedback a gente recebe, né, fora do ar, do quantas pessoas foram ajudadas através do que a gente fala aqui. Então, vamos compartilhar isso, vamos dividir, vamos convidar os amigos para participar conosco e vamos bater o recorde de novo. Um dia desse nós tivemos aqui mais de 120 pessoas conosco. Então hoje precisamos subir, tá? Vamos convidar todo mundo aí para participar com a gente aqui do Facebook, tá bem? E também do WhatsApp, que é 98486
7633. O nosso telefone fixo, a Sheilinha hoje, coitada, vai perder o emprego. Não tem ninguém telefonando para ela. Né? 3386-1400. Vamos participar, vamos trabalhar aí com a gente, tá bom? Sérgio, a Nadir lá de Magé. Como distinguir depressão e obsessão? Um obsessor pode gerar uma depressão ou vice-versa? Uma depressão pode atrair um obsessor? Olha, nós havíamos falado no primeiro bloco que a raiz da depressão é culpa. O processo depressivo, ele é um processo autopunitivo, né? Ninguém sente culpa se não errou, né? A não ser que não esteja de posse do seu raciocínio lógico, né? Mas quem está em depressão, alguma coisa fez, não é, para se sentir mal e entrar nesse processo autopunitivo. Quando você faz isso, quando você entra em depressão, você, pela sua onda mental, não é, já da doença, do pessimismo, da tristeza profunda, tudo isso acompanha o estado depressivo, você entra em sintonia com espíritos que estão na mesma faixa mental. Nós encontramos no trabalho de auxílio espiritual, na chamada reunião de desobsessão, uma série de espíritos, não é, quando eles chegam, oriundos de um determinado endereço, e você sabe quando naquele lar, você embora não conheça o lar, pelo estado dos espíritos, você sabe que aquele lar ali tem alguém ou é um processo de depressão. Pelo estado de tristeza, de desânimo daqueles espíritos. Muitos deles nem sabendo que haviam desencarnado. Ou seja, pelo pensamento, pela vibração mental do doente encarnado, ele atrai para dentro do seu lar espíritos nas mesmas condições, espíritos desencarnados nas mesmas condições. Nós poderíamos dizer que isso é obsessão? Até poderíamos, né? Por causa de um acompanhamento. Mas também pode ser o caso de que algum cobrador do passado esteja junto a nós, acicatando cada vez mais, né, na nossa mente essas dores, não é, a questão da depressão. Ou seja, pode estar tudo junto. A depressão vai fazer isso, não é? Agora, como é que nós podemos distinguir o que é depressão do que é obsessão, né? Aí teríamos que estudar melhor o que é obsessão, como é que ela se apresenta, porque nem toda obsessão tem no seu quadro, né, se apresenta com ideias estapafúrdias, não é? Nem toda obsessão traz a depressão, mas nós temos visto que toda depressão vem acompanhado de um processo, de um acompanhamento obsessivo, não é? Agora, para olhar isso, como é o nome? É Nadir, não é? Para olhar isso, Nadir, teríamos que estar junto da pessoa, do doente, para entender melhor qual é o conteúdo e o curso de pensamento que é diferente, não é, do conteúdo e curso de um depressivo. Ele tem uma coerência. Do obsidiado, ele já vai comprometer esse curso e esse conteúdo, né, do pensamento da pessoa. Aí teríamos que olhar para poder perceber melhor isso aí, tá? Não, às vezes não fica muito fácil, principalmente quando existe, às vezes, uma outra comorbidade, algum outro distúrbio da alma junto do quadro doentio, né? do quadro mórbido aí da pessoa, do doente. O que a gente pode dizer, Sérgio, e Nadir, e todos os nossos ouvintes, um obsessor não gera a depressão por sua própria vontade. Sim. Né? Ele não chega agora, eu vou botar uma depressão no Caio, vou botar o Caio depressivo. Não vai, né? Ou o Valdenir. Não vai.
Ele só vai pegar isso se eu tiver já em mim instalado, digamos assim, essa predisposição para esse tipo de doença. Sim. Mas eles não geram essa doença. Então a gente pode dizer que toda doença, toda depressão pode atrair obsessores. Sim. Normalmente atrai. Normalmente atrai. Mas nem todo obsessor, né, vai gerar depressão. Obsessão não gera depressão. Aqui via Facebook, a Sônia Maria faz uma pergunta para você aqui. Como nós não somos médicos, tá, Sônia? Se o Sérgio não souber responder, a gente guarda aqui para Maria Emília responder depois. A depressão faz parte dos sintomas das doenças autoimunes, como artrite reumatoide, por exemplo? Não entra nesse quadro, não. A depressão, ela é puramente mental, vamos dizer assim. As doenças autoimunes também são doenças oriundas de um processo de culpa. Não é? A pessoa não se aceita, aí, pelo processo mental, o próprio corpo começa a combater determinadas áreas. Não é? Mas não, uma coisa é física, oriunda da mente, e a outra é somente. Né? Só mente. Só, né? Então, é só a mente. Só a mente. Isso. Né? Porque a depressão é um transtorno do humor. Né? É um humor rebaixado. Então, não tem uma coisa de ser autoimune por causa disso. É só um transtorno de humor. Tanto é que, né, tomando um antidepressivo, você regulando o humor, no caso da bipolaridade, por exemplo, né, toma lá um remédio à base do lítio que vai estabilizar o humor e acaba a depressão, por consequência. Aí tem que se trabalhar na terapia, né? Sim, com certeza. Porque há necessidade de uma transformação, de uma mudança, né? Tem uma pergunta aqui que é especialmente para você. Essa, se você não estivesse aqui, eu ia guardar para você responder quando você estivesse aqui. É do seu Eleuses, lá de Niterói. E é da semana passada. Gostaria de saber quem tem esquizofrenia de grau leve. Se fizer meditação, pode diminuir o medicamento aos poucos? E ele disse, eu só uso remédio para dormir. Então entendi que ele tem a esquizofrenia num grau leve aqui, segundo o que ele nos afirma. Senhor Eleuses. De Niterói. Eleuses, olha só. A meditação, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Né? A esquizofrenia, vamos falar assim, eu não gosto muito de estar classificando não, mas vamos lá. A esquizofrenia, ela é uma invasão de uma outra personalidade da própria pessoa, normalmente, não é? E começam a conviver dentro da mesma cabeça duas verdades, duas realidades. Não é? Mas quando você faz a meditação, você tem um foco. A meditação é foco. Não é? Quando você faz isso, você vai harmonizar, não é, essa mente ou essas mentes. Você vai harmonizar isso aí. Até porque você vai mexer, né, na questão cerebral. A meditação hoje, se sabe muito bem, ela mexe na questão cerebral. Logicamente, existem meditações mais profundas, essas nós teríamos que ter muito cuidado, não é? Uma pessoa, que deve ser o seu caso, não é? Estamos deduzindo aqui, né, Eleusis, que tem algum comprometimento na área afetiva, não é? Pode fazer meditação, desde que não sejam meditações muito profundas. Existem meditações que vão trazer à tona muitas dores. Isso seria perigoso para quem não tem uma noção completa de realidade. A fantasia que acompanha a esquizofrenia poderia entrar num processo de maior desequilíbrio. Mas um foco, uma meditação mais suave, mais simples, não é? Essa aí não é contraindicado, não.
qualquer coisa, qualquer atividade que excite a mente ou que amplie, né, o poder de consciência de um esquizofrênico é sempre cuidadoso. Então, é preciso ter cuidado, né, como a mediunidade, por exemplo, exercer a mediunidade. E um esquizofrênico não deve participar de uma mesa mediúnica. Até porque ele já, né, tem um processo natural de fantasia, né, e com isso pode ser ampliado. Teria que ter um aporte, nesse caso, né, da espiritualidade muito grande, muito bom. Por exemplo, uma meditação que é muito válido para ser feito, nesse caso, é a confecção de mandalas, né? Os desenhos, a mandala, ela leva a pessoa a uma introspecção, mas também a uma organização mental, né? A um foco. Um foco, né? A mandala, nesse caso, é um tipo de meditação extremamente válido para esses casos aí. Bem, agradecer aqui a Fátima, lá de Niterói, aqui pelo WhatsApp, a Maria Clarice, lá de Petrópolis, obrigado também, ao Jorge Luiz da Pavuna, também muito obrigado, Sheila de Niterói, obrigado Sheila, Maria Marlene de Jacarepaguá, o programa está ótimo, muito interessante, obrigado Maria Marlene. E quem mais aqui? Não estou conseguindo achar o programa no Facebook. Aí, meu amigo, busca aí. Eu normalmente, quando tenho essas dúvidas, eu peço ao meu neto, ele me ajuda. Né? Me oriente aí, como é que eu acho esse negócio aqui. Meu neto me ajuda. Ele deve ter de 5 a 6 anos. Né? Não, por aí. 5 anos. Ele me ajuda bastante. Tá bom? Então busca aí que você vai conseguir. Um grande abraço para você. A Lucimar, lá do Flamengo, assistindo também. A Sheila de Olaria, também participando conosco aqui. Boa tarde a todos. O Sérgio pode repetir o endereço que o senhor deu, onde nos ensina a meditar? Não consegui anotar da outra vez que você falou aqui. Endereço lá do Instituto, que você faz o curso da meditação toda primeira sexta-feira do mês. Isso. A partir das 8h30 em Cravado, ponto. Não é 8h31 nem 29, é 8h30. O endereço lá da Vila Valqueire. É Rua Cairuçu, 502. Cairuçu. Quem quiser, tem o telefone 99992 8441. Aí entra em contato, a Rosi, ela vai agendar. Não precisa não, na meditação não precisa. Não precisa agendar. Não. E a gente gosta de colocar isso aqui, não há pagamento por isso, tá? Isso é uma coisa que é uma coisa gratuita que o Sérgio lá no Instituto faz para ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. E aí um vizinho seu aqui, lá de Bangu, que é o Daniel, ele faz uma pergunta, de certa maneira você já respondeu, mas o caso dele é bipolaridade. Como eu posso saber se a minha bipolaridade é uma obsessão? Aí aproveita e dá uma explicadinha o que é bipolaridade para o ouvinte que não está familiarizado com esse termo. Bipolaridade é um distúrbio, né? Uma dor da alma. Eu gosto de chamar desse jeito assim. É uma dor da alma que faz com que a gente oscile, né? Em algum momento nós estamos depressivos e num momento mais adiante nós vamos estar em euforia, muito alegres, e isso tem graus, né, muito grandes. Tem uns que entram em depressão profunda e essa euforia é pequenininha, não é? É leve. Tem outros ao contrário, que euforia lá em cima, a questão de sexualidade está exacerbada, o gasto com dinheiro, a prodigalidade, né? O camarada passa até a casa, né? Sai dando casa. Então, isso são casos extremos, assim, né? Mas existem. Então, a bipolaridade é quando a pessoa ela oscila, né? Entre a depressão e a euforia, não é? Ô Daniel, para a gente entender, quando nós estamos num quadro de bipolaridade,
nós temos todas as chances de estarmos num processo também obsessivo. Com dois tipos de espíritos, uns eufóricos e outros depressivos. Exatamente, não é? Aí é um carnaval, né? Literalmente é um carnaval nisso aí. Mas não é a obsessão que a obsessão que vai provocar esse quadro, não é? Para que eu tenha esse quadro, isso é questão aquisição da própria pessoa, né? São distúrbios ligados à própria ação e reação, né, dentro da nossa vida. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas atuais e causas pretéritas, né, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. É bom que a gente entenda isso aí, né? Mas no seu caso, se a sua bipolaridade é oriunda de uma obsessão, é porque você deu alguma chance, você tem alguma semente ligada a isso. O que normalmente acontece é que, por causa do distúrbio, a gente atrai esses espíritos para junto de nós. Daniel, e ouvinte, eu pedi até ao Sérgio para fazer um pequeno esclarecimento a respeito da bipolaridade, e me lembrei aqui de um filme com o Richard Gere, chamado Mr. Jones. No filme, ele faz um papel de um bipolar assim, daqueles mais... Né, aquele de livro, né? Aquele de catalogar, clássico, no máximo. E é um filme interessantíssimo para quem gosta do tema, para quem gosta de estudar o tema. O filme é muito interessante. Então, sugiro a vocês, isso deve ser encontrado aí por esses locadoras, agora digitais, né? Agora locadora digital. Então, você consegue encontrar esse filme por aí. E é Mr. Jones, um filme muito interessante. Sérgio, a Raquel lá de São Gonçalo, ela disse, eu tenho uma sobrinha de 9 anos e ela fala que não se ama, não gosta de nada em si mesma. Já levamos ao psicólogo e ela disse que, a psicóloga disse que não tem nada de anormal. O que pode ser feito para ajudar a Raquel, a sobrinha da Raquel, né, de 9 anos de idade? Olha, com muito cuidado no que eu vou falar, eu procuraria um outro profissional, né? Me perdoem, posso estar sendo um pouco antiético, não sei, mas se a sua sobrinha tem esse procedimento, né, e vocês notam que o atuar dela, né, como é que ela é no dia a dia, se tem alguma coisa estranha, diferente, é porque existe alguma coisa. Ela pode estar fazendo isso de brincadeira, não é? Só para provocar os familiares. Não, eu não me amo. Mas quando você olha as atitudes dela, né, ela se dá com as pessoas, ela se cuida, ela penteia cabelo, sei lá, não é? Se maqueia, brinca, interage com as outras pessoas. Se ela faz tudo isso que uma menina de 9 anos faz, né, ela muito provavelmente esteja provocando vocês. Mas se ela tem essa frase, esse discurso, e as atitudes dela realmente levam ela a um ensimesmamento, a um fechamento em si, aí é necessário que se procure um profissional, sim, né? Não sei, por isso que eu estou com muito dedo aqui para falar isso. Não sei em que situações esse profissional disse que estava tudo normal com ela, não é? Porque também o profissional leva em consideração a entrevista com os pais, com os responsáveis, tem jeito, tem uma forma de se aproximar do paciente. Você conhece pelo discurso de uma criança, mesmo criança, quando existe ali um comprometimento, né? Isso aí não é bicho de 7 cabeças. Você percebe que tem algo por trás da atitude da criança. Se vocês observam, repetindo, se vocês observam alguma coisa além, né, além da fala, além do discurso dela, procurem um outro profissional.
Eu concordo plenamente. Buscar uma segunda opinião é sempre saudável. Não é? Porque nós não somos infalíveis. Nós somos profissionais, mas não somos infalíveis. Ninguém é infalível. E podemos estar até num dia ruim, numa situação ruim, e não termos observado uma coisa que num outro dia talvez observássemos, ou um outro profissional vai observar. Então, realmente, eu concordo, sim. Buscar uma segunda opinião é sempre interessante. E eu não sei qual é a tua religião, mas buscar um tratamento espiritual para essa criança é fundamental. Né? Seja na sua igreja evangélica, católica, protestante, seja espírita, onde quer que seja. Mas buscar uma ajuda espiritual para essa criança com toda certeza. Porque para nós aqui, nós somos espíritas, estamos falando numa rádio espírita, nós somos reencarnacionistas. Essa menina, para nós, já viveu outras vidas, já teve outras experiências e traz a tendência a uma menos-valia. Não sei por que razão, mas o fato é que ela traz. Então, também esse aspecto precisa ser observado, tá bom? A culpa, nesse caso, né? Se você não se aceita, normalmente tem muita culpa. A culpa é cupinda a alma, né? A culpa, ela corrói o sujeito, né? Levando a um buraco emocional imenso. Exatamente. Deise do Catete. Deise, manda um e-mail para ouvindoVocê@radioriodejaneiro.am.br e eu mando para você uma relação de profissionais. Eu não sei se tem no Catete, mas pelo menos em Copacabana tem, no centro da cidade tem, fica mais perto aí de você, na Tijuca, tá bom? Aí eu mando a relação de profissionais da área psi para você, tá bom? Um abraço. A Rita diz aqui, Sérgio, minha mãe desencarnou em dezembro passado, com demência. Junto com minha família, optamos pelos cuidados paliativos. Ela já não se alimentava e, pelo avançado da idade e da doença, optamos por deixá-la ir se desligando aos poucos, sem utilizar nenhum método mecânico. Deixamos que ela se desligasse naturalmente. Apesar de ter isso em mente, ainda tenho um pouco de sentimento de culpa. Peço sempre desculpas para ela, etc, etc. Caso eu não tenha feito correto, o que você pode dizer para a Rita, e especialmente para a Rita que está sofrendo com isso? Rita, tudo que envolve mãe, pai, mas principalmente mãe, né, é muito significativo, tem um peso muito grande para o ser humano. Não é? O que você precisa pensar, raciocinar, nessa hora o raciocínio, a razão é fator decisivo. Você largou a sua mãe? Você quis mal a ela? Ou você chegou a um processo, não é, de entender que ela não teria mais condições de ter uma vida normal? Ela não teria mais condições de se recuperar. Não é largar de mão, mas é entender que muitas das vezes a gente protela, não é, um desenlace, e aquela alma cada vez fica sofrendo mais. Nós temos um sem número de exemplos, né, de pessoas que amam profundamente sua mãe, seu pai, né, mas percebem que manter aquele estado de vida, né, não é eutanásia, entenda isso. É favorecer a esse espírito que desencarne num processo de paz, de harmonia. Se dentro do lar vocês tinham isso, se dentro do contexto familiar vocês envolviam sua mãe com carinho, com proteção, com cuidados, né? Tenha consciência de que a sua mente, né, você cumpriu o seu papel, né? Não mergulhe nesse processo de culpa. Procure não olhar muito pelo lado sentimental. Use a razão. Nessa hora, a razão fortalece muito a gente, não é? Agora, esse pezinho de culpa você talvez ainda leve por muito tempo,
mas não se deixe envolver por isso, não mergulhe nesse campo. Pense, raciocine, tá bom? Não se deixe abater, Rita. Grande abraço para você. Mais uma vez aqui, obrigado ao Sérgio por estar conosco aqui. Agora ao Caio aqui, o nosso operador de câmera. Né? Agora o Pablo na técnica, a Sheilinha lá nos telefones. E a você aí do outro lado, especialmente o pessoal aí do Facebook, que eu não pude responder a muita gente aqui do Facebook. Prometo responder depois pessoalmente. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você. Rádio Rio